Questão com relação a isso, na verdade as duas últimas, antes de eu passar para os incidentes, eu já havia adiantado a vocês, a impugnação à gratuidade de justiça também virou matéria de contestação, tá? E vou voltar um instantinho, porque na matéria de competência o juiz decide, mas não tem recurso imediato mais no Código de Processo Civil. Uma outra aproximação que os senhores já devem ter visto, né? É que o legislador agora escolheu indicar quais são especificamente as decisões interlocutórias contra as quais poderá ser interposto o recurso de agravo de instrumento. E se não houver a previsão expressa na lei do cabimento do agravo de instrumento, a decisão interlocutória não é recorrível. Olha a aproximação com o processo do trabalho, né? Não é recorrível, também não preclui, e poderá ser animada, suscitada lá na apelação ou em contra-razões de apelação. Então, o legislador agora tem um sistema misto de preclusão de decisão interlocutória, porque se pode dificultar, para que vai facilitar, não é? Tem um sistema misto de preclusão de decisão interlocutória. Misto. Porque se houver agravo cabível previsto na lei e não for interposto, preclui. Se não tiver agravo previsto na lei contra a decisão interlocutória, e aí, obviamente, a parte não tem o que fazer, não preclui, tá certo? Então já não tem mais aquela facilidade de dizer a decisão interlocutória não recorrível precluiu, como também não tem a facilidade de dizer, como aqui, que as decisões interlocutórias têm o recurso postergado para o momento do recurso ordinário. Nosso sistema lá, assim, né, com aquela capacidade de dificultar, e talvez pela dificuldade também que o legislador enfrentou em simplesmente retirar o agravo de instrumento lá, é uma cultura muito arraigada, né, do agravo de instrumento. Ele arrola 10, 15 casos que cabem agravo lá no artigo 1015, no processo de conhecimento, e depois ele abre o agravo para todas as decisões proferidas na liquidação do julgado, na execução, no cumprimento de sentença, lá tem agravo para todas essas matérias, tá? E a impugnação à gratuidade de justiça, como eu tinha falado, ele revoga boa parte, aqui não tem aplicação, né, direta, mas a Lei 1060 de 50, aquela da assistência judiciária gratuita, boa parte dela foi revogada pelo novo CPC. O CPC passou a regular essa questão da assistência judiciária, tá? E para essa matéria, a impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça pelo réu também é matéria que deve ser alegada na contestação. Então percebam, aquilo tudo que era petiçãozinha isolada foi reunida, né? Permanece como petição solta o que? No Código de Processo Civil. O que permanece como petição solta? Impedimento e suspeição. Essas matérias, pela sua absoluta incompatibilidade de rito, né, com o procedimento em que é alegada, a alegação perdeu o nome de exceção, mas ela permanece sendo arguída por petição simples, e ela deverá ser instruída, e ela, depois nós vamos ver aqui já no próximo tópico os efeitos que ela causa, mas fora o impedimento e a suspeição, as outras matérias foram levadas para o conjunto ali da obra da contestação, certo? Entenderam? Há uma aproximação com o processo do trabalho em algum momento se afasta um pouco mais. Procurei fazer dentro disso também alguns passeios nas matérias que tinham pertinência e que também tem relevância. E o último, né, que eu acho que não falei, impugnar o valor da causa. Falei? Já não lembro mais, tudo bem. Tenho lapsos, é aquela da memória temporal, a minha. Se o doutor Rodrigo quiser adiantar para que nós entremos, depois dessa parte, nos incidentes, numa levada nova, o que pode ser? Assim, não, então vamos indo, né? Porque assim, como eu vou virar para os incidentes processuais, pode ser oportuno adiantarmos um pouco o intervalo. Ou já continuamos aqui na... Só pontuar, né? Valor da causa passou a ser também uma matéria que deve ser arguída na preliminar da contestação, tá? Antes, no Código de 73, ele tinha um procedimento assim, específico, né?
ficava pensado lá, impugnação, valor da causa e também. Aqui já é, né, na Justiça do Trabalho. Aqui já é na contestação, então assim, nós nos aproximamos de vocês nessa parte. Né, e embora não tão rígido, mas mais para definir alçada e rito, né, o valor da causa aqui. Vamos passar para os... Eu vou trazer um incidente que tem uma cara de incidente só depois de instaurado, mas eu quero dar notícia a vocês de algo que é relevante, porque o impedimento e a suspeição, vamos passar para ele já. Impedimento e suspeição se aplicam aqui aquelas disposições lá do CPC, porque o 801 da CLT trata de poucas hipóteses, né, de suspeição. Então é tranquilo a absorção das causas de parcialidade lá do Código de Processo Civil. E o novo Código de Processo Civil criou novas, tá? Novas e assim, delicadas para quem tem vínculo de parentesco no judiciário. Tá? E é bom se atentar, assim, na magistratura, né, principalmente. E a advocacia e magistratura. Foi até o último momento, na hora da aprovação do Código, depois que ele esteve no Senado, na Câmara, no Senado, aprovar os destaques ou não ali do Senado e tal, essa questão estava viva. E o objetivo é evitar essa aproximação, essa advocacia muito próxima de familiares, assim, nos tribunais principalmente, como não houve meio de impedir, essa limitação que nós veremos agora alcançou toda a magistratura. O silêncio, né? Agora todo mundo se atentou. Falou, opa, peraí, quero ver o que é isso, né? Vou falar logo a maior novidade de todas, tá? Artigo 144. Vocês já ouviram, vocês já tinham passado por isso? Não. Beleza, 144. Olha o que fala: há impedimento do juiz, sendo lhe vedado exercer as suas funções no processo. Aí ele lista quando em que interveio como mandatário da parte, aquela causa comum, que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Eu vou pular para o inciso 8º, depois nós vamos para os outros, porque o 8º é o mais interessante. Preste atenção: o juiz é impedido de atuar em causa em que figure como parte cliente do escritório de advocacia, do seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim. Oi? Amante, pois é, amante está fora. É verdade, a lei passou, né? E que figure como parte, vamos voltar. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Então vamos imaginar assim: eu sou o juiz e a minha esposa tem como cliente uma grande empreiteira aqui, uma grande empresa que está no Porto Suape trabalhando, tá certo? Eu estou impedido de julgar as causas em que essa empreiteira seja parte, tá certo? Até essa parte todo mundo ouviu? Entendeu, né? Ouviu? Claro, desculpa. Entendeu? Sim, mas aí vem o mais, tá? Não para aí. Ainda que patrocinada a causa por outro escritório, está na parte final do inciso 8º. Então, o juiz não julga causa de cliente do escritório do seu parente, mesmo que este cliente esteja naquele processo representado por outro escritório. Pois e aí muitas dificuldades, assim. A empresa que tem empresa, a gente advoga para a empresa lá, que quando eles mandam um e-mail no cópia aberta, assim, não é no oculto, meu Deus, a advocacia carioca fluminense inteira está na cópia. Que ele pulveriza, né? Assim, nós já vimos também empresas que pulverizam e estabelecem cláusula de barreira, porque se você é advogado dela, você não pode ser advogado contra ela. Então ela te dá uma causa. E aí bloqueou o restante da pretensão de você advogar contra, né? Mas aqui o que acontece? Então, se cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro, ressalvadas as amigas, cônjuge, companheiro, tem afim.
Mas é consanguíneo e afim, no vínculo de parentesco. Não assusta o povo. Em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório, fecha, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Questões difíceis. Como é que o magistrado vai saber? Assim, vai ter que chegar todo dia em casa e falar: oi, tudo bem? Tudo aí, tem cliente novo, qual é? Aí anota num caderninho, assim, não é? Porque é difícil esse... O que se tentou no final foi passar essa causa para causa de suspeição. Porque se não tinha como retirá-la do código, porque o momento era um momento de uma limpeza ética nos corredores e tal, se não tinha, pelo menos para que se passasse para causa de suspeição, porque como causa de suspeição exigiria arguição pela outra parte e o vício seria relativo. É impedimento. Impedimento é causa de rescisória, tá certo? É causa de rescisória. Então esse inciso, eu destaquei ele para falar com vocês, porque pode ser que na programação do curso, né, acabe assim, não tendo um momento que tenha oportunidade de falar sobre impedimento, suspeição e tal, e esse é muito relevante. Muito relevante. Tem outro, tá? Pode gerar uma rescisória, sabe Deus depois. Também não pode, é impedido quando promover a ação contra a parte ou seu advogado. Se o juiz é seu adversário ou do advogado também, não pode julgar a causa, tá? Outro, se ele figurar, é impedido de julgar causa em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Se o juiz dá aula na Universidade do Paraná, de Pernambuco, se o juiz dá aula lá nessas grandes universidades particulares, eventualmente na pública, não sei se pelo vínculo, né, pode vir para a Justiça do Trabalho, se ele dá aula na instituição de ensino e ele pode acumular essa função, ele é impedido de julgar aquela causa. Certo? Novidade, né? Também tem outra, tá? Inciso terceiro, que é próximo do que nós já tínhamos, né? Mas quando nele estiver postulando no processo, como defensor público, advogado, MP, seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo e afim, linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Então, assim, se estiver figurando no processo como advogado, membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, parente, o juiz está impedido de julgar. E o parágrafo 3º faz uma previsão interessante, que é exatamente para evitar o efeito rebote disso, né? que é atravessar o subestabelecimento e entrar na causa justamente para gerar um impedimento. Então fala o parágrafo 3º. Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Vou repetir. Se o filho do magistrado advoga no escritório escritório de advocacia, ainda que ele não venha na procuração, ainda que ele não atue no processo, ele está impedido de nele atuar, o magistrado. Tá certo? Parágrafo 3º, vou repetir de novo. Repetir tem que ser de novo, né? O impedimento previsto no inciso 3º também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia, pode ser isolado, que tenha em seus quadros, então faz parte da sociedade, advogado que individualmente ostente a condição, ou seja, é parente do magistrado, até o terceiro grau, inclusive, tá? Em linha colateral ou afim, mesmo que este não intervenha no processo. Percebam como é que o legislador foi duro, é tudo causa de impedimento, tá? Mirando principalmente lá a Praça dos Três Poderes, né? Porque ali onde isso tudo estava sendo imediatamente discutido e onde os olhos conseguem mais facilmente alcançar, porque saiu na janela, você vê lá a composição dos tribunais superiores.
mas não tem ressalva. Então vai descer. E impedimento é causa de, repetindo, rescisória, tá? Não é nem suspeição. Isso vem para a Justiça do Trabalho, vem direto, porque a aplicação, os regimentos internos e regimento interno do TST, regimento interno do TRT da 6ª Região e a aplicação da jurisprudência é tranquila de que as causas de impedimento e suspeição são aquelas do Código de Processo Civil. Entrou em vigor lá, passou aqui também, não é? Então fiquem atentos, tá? A magistratura principalmente tem que estar atenta, né, para não gerar, ainda que não tendo se atentado, gerar nulidades e mais nulidades. Será um grande celeiro de nulidades essa questão. Mas tem um lado bom também, que vai exigir o diálogo conjugal. Vai chegar em casa e fala aí, mais um cliente, que ótimo e tal, me manda um e-mail, tem que compartilhar um arquivinho no Dropbox, fala, anota lá o nome do cliente novo, porque antes de decidir eu tenho que saber se você agora está, né, se vai chegar um momento em que, dependendo da região, né, assim, se o cônjuge for muito bem na advocacia, ele vai minar a função jurisdicional do magistrado. Vara especializada tem chance disso acontecer, né, um pouco mais assim. Como nós temos lá no TJ câmaras que julgam especificamente TJ do Rio, direito do consumidor, e aí se você tem em escritório um cônjuge ou um parente ou um filho que advoga no escritório de massa, que tenha como cliente dessa pulverização, aquele escritório tem várias concessionárias de serviço e bancos e tal, porque eles atuam assim, ele vai falar, esse não posso que é meu filho, aquele não posso que é lá da minha esposa do escritório, esse também não posso, né? Vamos ver como é que isso vai se aplicar na prática. Mas vale o destaque, pela relevância, tá? Não é só pelo tom de brincadeira, porque mais leve vai melhor. Mas assim, as consequências que sempre vêm depois, nesse caso, aqui são drásticas, tá? 6h30 tá ótimo. São drásticas as consequências. E vamos olhar aqui o procedimento específico, e o artigo 802 da CLT também fala especificamente de exceção para isso, né? E se haverá uma aproximação ou não para afastar a exceção e para tratar como uma petição simples, é o que menos importa. Perder o nome de exceção, né? E não é isso que vai fazer. O que é importante que o legislador também mudou aqui no impedimento e suspeição, que lá no artigo 313 do Código de Processo Civil novo, ele fala, suspende-se o processo pela arguição de impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição continua, a princípio, pela sua arguição pelo protocolo, suspendendo o andamento daquele processo. Porque não se pode conviver com esse vício ou com essa suspeita de que o juiz não tenha imparcialidade para o julgamento da causa, né? A simples arguição já suspende. Mas o que acontecia no Código de 73, que era, por vezes, o uso indevido como instrumento protelatório dessa exceção, só para aumentar assim, a duração do processo e criar incidente infundado, o legislador no Código Novo ele fez o seguinte, distribuído o incidente ao relator, isso está no artigo 146, parágrafo 2º, distribuído o incidente ao relator, incidente de impedimento e suspeição, ele deverá declarar os seus efeitos, vai declarar os efeitos em que o incidente no tribunal é recebido, vou ler direto. Parágrafo 2º, distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido, aí ele abre duas hipóteses. O relator pode receber, a partir do Código Novo, o incidente de impedimento e suspeição sem efeito suspensivo. E o processo volta a correr. Lá embaixo. Tá certo? Com o mesmo juízo. Porque ele pode perceber, bom, eu tenho um tempo ainda necessário para julgar, mas pelo que eu estou vendo aqui à primeira vista, isso aqui é manifestamente infundado. Então, ou é uma causa de suspeição, o vício não é tão grave assim, não vejo aqui, ainda que venha a ser declarado, mas há mais prejuízo na manutenção da suspensão pura e simples do que na concomitância da tramitação dos dois procedimentos. Então, o relator poderá, a partir do tribunal, a partir do momento em que receber o incidente lá de impedimento ou suspeição, declarar o efeito em que ele é recebido. E se ele for sem efeito suspensivo, o processo volta a correr.
E pode ser, dependendo da gravidade, com efeito suspensivo, e o processo permanece suspenso até o julgamento do incidente. Certo? Também uma novidade. Que vai vir para cá por certo, porque também há... Esse lá em cima, né? No primeiro grau está assim, no prazo de 15 dias, isso é o artigo 146, a contar do conhecimento do fato, a parte vai alegar o impedimento ou suspeição, a petição dirigida ao juiz da causa, mesma coisa, né? No qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que fundar a alegação e com rol de testemunhas. Igual, só que perdeu o nome de exceção e ganhou, vai petição simples. Parágrafo 1º. Se conhecer o impedimento ou suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa ao seu substituto legal, se afasta, né, o dever de abstenção que ele deveria ter cumprido, mas pode por alguma razão não ter notado e não fez, e se não, no caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição, vai ouvir, ele próprio apresentar as suas razões em 15 dias, apresentar documentos e vai ordenar a remessa ao tribunal. Mesma coisa. Aí chegando lá no tribunal, o relator, ao receber, depois distribuído, confirma. Nesse momento, nesse intervalo, o processo está suspenso, tá? Exato. Suspende até que o relator ratifique a suspensão ou destrave ele lá em cima, tá? Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, isso está no parágrafo 3º, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Porque pode demorar um tempo lá para o juiz apresentar a resposta, remeter, pode demorar um tempo para distribuir. Nesse meio tempo, preciso antecipar os efeitos da tutela, peço a quem? Ao substituto legal, tá certo? Tem uma regra aqui de cautela aqui do lado. O tribunal rejeita o incidente, se ela for infundada, e acolhida a alegação, o tribunal condena o juiz nas custas e remete os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Essa parte final... Quebra de caixa também, né? Aqui? Se condenado nas costas, tem uma quebra de caixa para o juiz aí. Essa disposição, acho que ela já existia, assim, né? Lá no CPC de 73, não? De condenar nas custas? Que acabou, que o juiz recebia custo, acabou também... de devolver custo. Tá aqui a condenação nas custas, tá? E a do incidente, das custas do incidente, e tá a possibilidade também de que antes era uma discussão doutrinária, se o juiz, ele próprio, poderia recorrer da decisão do tribunal, e agora está de modo claro que ele recorre, tá? O juiz pode recorrer da decisão. O juiz assume a qualidade de parte nesse incidente de impedimento de suspeição. Ele próprio. E aí os motivos de impedimento de suspeição se aplicam, né, como já era, e está no artigo 148, ao MP, aos auxiliares da justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. Nesse caso, não suspende o processo, processa-se lá, né, o incidente no próprio juízo da causa, que depois decide, e não é o meio adequado, ressalva o Código, a arguição desse incidente para o impedimento ou suspeição de testemunha, porque essa contradita da testemunha você faz lá no início da audiência, né? É um outro procedimento. Rodrigo, o próximo passo aqui, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acho que a gente pode deixar, não é isso? Porque a gente pega, depois nós temos desconsideração da personalidade jurídica, a produção antecipada de provas, aí tem lá na frente, um pouco mais, já na parte recursal, que eu reuni outros incidentes para a gente ter um pouco mais de liberdade, assim, com relação aos assuntos, mas também o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é esse que haverá um diálogo aqui, tá? E a assunção de competência, que é um cara novo que foi regulado aqui no CPC. Vamos lá? Bom, boa tarde novamente. Na sequência vamos falar de alguns incidentes, e o primeiro deles é um incidente que pega tanto o primeiro grau de jurisdição quanto o segundo, e também Tribunal Superior, que é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse também tem sofrido assim, um pouco de resistência, e há quem diga na doutrina do processo do trabalho que ele não se aplicará aqui
porque ele trará uma complexidade, uma lentidão na tentativa de rápida implementação e de cumprimento das decisões judiciais. Mas não há nele nada de incompatível com o processo do trabalho, bem ao contrário, né? Ele busca exatamente viabilizar o exercício e possibilitar que aquele sócio, ou a pessoa jurídica, na desconsideração inversa, que terá o seu patrimônio alcançado por uma obrigação que diretamente não se comprometeu, que ele possa exercer o seu direito de defesa e fazer prova de que os pressupostos previstos na lei material não estão preenchidos e que para que possa ser afastada dele, né, essa responsabilidade. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o pano de fundo dele é a garantia do contraditório, é essa, tá? Porque é comum, bastante comum, quem milita com o direito tributário, assim, é um dos grandes exemplos. No direito do consumidor também há, no direito do trabalho também há um pouco, mas é comum no direito tributário não encontrar a pessoa jurídica devedora na execução fiscal, desconsiderar a personalidade jurídica, redirecionar para a pessoa do sócio, cita o sócio para o pagamento, não encontrando o sócio, não tendo ali esse momento inicial sucesso e exercício de defesa com garantia da execução, já se busca logo o penhor online do patrimônio do sócio. Então, por vezes o sócio, aqui também, né? Por vezes o sócio toma ciência de que algo está acontecendo e por vezes sócios de período passado que já não estão mais porque a junta comercial direto, né? Direto, pois é. Eu comecei no exemplo na justiça, assim, né? Como visitante, né? Na execução fiscal, mas então estamos todos em casa com essa dificuldade, que é o que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não busca evitar a responsabilização daquele que tenha usado da personalidade, do véu da personalidade, para manipular a questão da pessoa jurídica e esconder o patrimônio. O incidente não busca afastar a responsabilidade dessas pessoas. O incidente busca regular o exercício do direito de defesa para que se possa efetivamente pesquisar se é caso de manipulação da personalidade jurídica e ocultação patrimonial ou se não é. E então direcionar o cumprimento forçado daquela decisão contra quem efetivamente possa por ela ser responsabilizado. Parênteses sobre esse tema é que recentemente no congresso que houve em Campinas, no TRT da 15ª região, onde esse tema era debatido no painel em que estava um processualista civil, no caso era o Nelson Neri, e um processualista do trabalho, que era o desembargador Manuel Carlos, lá de Campinas. O Nelson Neri falava sobre esse incidente e dizia que não sabia como, não via como nós não iríamos aplicar isso aqui. Isso tem gerado uma resistência da nossa parte de aplicação, porque nós temos um procedimento de consideração muito mais breve do que o que está disposto aí. Mas enquanto o Nelson Neri dizia, então eu não vejo como vocês vão aplicar, o Manuel Carlos balançava a cabeça ali do outro lado, não vamos aplicar. Fique tranquilo que nós não iremos aplicar isso daqui. Isso é perceptível, né, nos artigos doutrinários assim, já publicados, assim, né, que sim ou não, mas bem, está um cabo de guerra, na verdade. E de difícil solução, tá? Quem vai ser o fiel dessa balança, do esticador dessa corda, lá na frente, se chegar, vai ser o Supremo Tribunal Federal, mas muito longe até definir para que lado deve ficar essa distribuição de forças, né? Mas o incidente de desconsideração, ele está regulado no artigo 133 a 137. E tem, a partir daí, diversas disposições que vão se espalhando pelo Código, principalmente para estabelecer marcador para fraude e execução. Tá? Nós vamos ver que lá na frente, quando da regulamentação da fraude e execução, que há remissão aqui para trás para o incidente de desconsideração. Então, é um instrumento também que procura proteger terceiro adquirente de boa-fé nessa transação que ele estabelece com aquele sócio, com aquele responsável, com aquela outra empresa, né, que participa dessa relação originária. Bom, duas coisas que a doutrina faz e que é bem claro também para o processo do trabalho, imagino,
também, e que é essa diferenciação que uma coisa é responsabilidade pela má gestão da pessoa jurídica, que não é propriamente a desconsideração da sua personalidade. Então, a má gestão está regulada lá no CTN, no artigo 124, 134, 135, na lei da SA, no artigo 158, no Código Civil, no artigo 1070, é quando o sócio acaba, ele não se vale do véu da personalidade para manipular e para esconder o patrimônio. Por outro lado, são hipóteses típicas de desconsideração, aí sim o artigo 2º, parágrafo 2º do Grupo Econômico da CLT, você não sabe ao certo quem é o empregador, não é? Há essa confusão ali nessa relação de trabalho. O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor também estabelece hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 134 da lei do CAD, 34 da lei do CAD, a lei que regula o meio ambiente, também a 9.605, no artigo 4º, tem hipótese de desconsideração nos casos de responsabilidade por dano ambiental. O Código Civil conhecido, né, o artigo 50, trata da desconsideração da personalidade jurídica. Por que eu estou fazendo esse apanhado da lei material? Porque o direito processual não diz o que é e quando é que se deve desconsiderar a personalidade jurídica. Quando é que se deve afastar a personalidade jurídica, quando é que se deve levantar o véu da pessoa jurídica, quem diz é o direito material. É o Código Civil, é a CLT, é a lei do CAD, é a lei ambiental. Ele diz quando há excesso de poder, quando há violação à lei, quando há aquelas hipóteses específicas reguladas no direito material. O direito processual aqui procedimentalizou isso, tá? Ele não diz quando é que deve ser, ele diz assim: observados os pressupostos da lei material ou não, defere-se ou não. Mas ele assegura aqui o procedimento para o exercício do direito de defesa. E ele prevê no 133, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, se ele tiver que intervir no caso. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração observará os pressupostos previstos na lei material. Então, o pedido de desconsideração observa aquilo que está previsto lá. É o 50 do Código Civil, é o 28 do Código de Defesa do Consumidor, é o parágrafo 2º da CLT, e ele fala mais à frente.